definir a degradação de valores morais e se refere a suborno, a uso de meios ilícitos para obtenção de informações privilegiadas, benefícios pessoais ou vantagens financeiras. A corrupção é crime previsto no Código Penal brasileiro e o combate a ela é objetivo de projetos de lei que tramitam na Câmara Federal. E sobre o combate à corrupção, nós vamos falar hoje no Conexões. E para debater com a gente, nós contamos com Marcos Tadeu de Andrade, que é subcontrolador de controle interno e correição da Controladoria Geral do Estado de Goiás. Olá, muito obrigada pela presença, Marcos. Olá, eu que agradeço aí o convite, né? Vamos fazer um bom debate aí sobre a questão da corrupção, que é muito importante aí para o país. Tá certo. E também contamos com Marcos Marinho, cientista político. Muito obrigada pela sua presença também, Marcos. Olá, Camila, eu agradeço o convite e agradeço a audiência que nos acompanha a partir desse momento. Bom, de forma bem rápida, né, bem sucinta, para a gente poder partir para outros assuntos mais aprofundados, o que caracteriza a corrupção? Vou começar com o subcontrolador. Bem, a corrupção ela são atos que, na verdade, visam, de alguma forma, afetar a administração pública, né? Tratando aí do ambiente público. Então, você tem alguns ambientes que a corrupção acontece, ela tem algumas dimensões, algumas proporções, pode ser pequena, grande, uma corrupção sistêmica, mas ela sempre envolve um agente público e, do outro lado, um agente privado, de forma geral. Mas a corrupção pode acontecer também no meio social, fora da política, fora do serviço público, Marcos? Então, eu entendo que é basicamente uma ruptura com a norma. Você tem uma norma que é prevista, preconizada a partir de um pacto social, a partir de um código, e, de maneira deliberada, uma das partes ou ambas as partes optam por romper com esse código, em busca de um benefício próprio, adulterando talvez procedimentos, processos, que é a parte mais grave da situação. Quando alguém tenta usurpar uma situação legal em benefício próprio. E existe algum componente cultural nessa prática? Porque a gente sempre ouve dizer que há países mais corruptos, países menos corruptos, civilizações que entendem de forma diferente essa prática. A gente poderia dizer que há algo de cultural na corrupção? Eu acho complicado achar que há povos mais ou menos corruptos. Eu acho que há contextos onde a corrupção é mais ou menos exercida. E aí a gente pode perceber que há sim fatores culturais na perspectiva do quanto eu estou disposto a seguir a lei, a seguir o código, e quanto eu acho que eu de fato devo fazer isso. Porque é uma percepção social, né? O meu referencial é o que vai me dar a minha normativa de conduta pessoal. Então, se eu de fato estou adequado ao código que rege a minha condição social, se eu concordo com aquilo, e se eu acho que a minha troca, né, e esse é o verdadeiro pacto social, se a minha troca por parte da minha liberdade, o refrear dos meus desejos está sendo justificado nessa troca, em seguir a normativa, ok. Agora, se eu acho que eu não estou sendo correspondido, para que é que eu vou validar uma norma que não foi eu que criei? E aí talvez isso possa dar lastro para algumas atuações que são geralmente contraditando essa norma que eu falei inicialmente. A pessoa não acha que ela tem que seguir a regra porque ela acha que ela merece ou porque ela acha que ela está sendo prejudicada. E aí sim, isso é puramente cultural, né? É referencial. Subcontrolador, qual a sua opinião? Eu acho que a cultura ela faz parte de qualquer ambiente, né? Na família, qualquer outra organização social, na administração como um todo. Só que a cultura também ela pode ser alterada, né? Ela pode ser modificada. Não quer dizer que você tenha determinados costumes enraizados dentro de um país, dentro de uma sociedade, que esses costumes não possam ser modificados, né? Por exemplo, aqui no estado de Goiás nós estamos desenvolvendo um programa de compliance público, que um dos fatores principais do programa é trabalhar a cultura da organização. É trabalhar a questão dos fatores éticos, é trabalhar basicamente com a prevenção como ferramenta de preparar as organizações, né, a administração pública, para de fato, conseguir prestar uma boa política pública, né? Ou até mesmo não aceitar, vamos dizer assim, determinadas práticas corruptas. Então, eu concordo com o professor, mas eu acho que a cultura ela pode ser sim tratada, ela pode ser sim modificada, né?
um conjunto de fatores aí que a gente consegue trabalhar ao longo do tempo, tendo uma boa governança, um bom programa, vamos dizer assim, de compliance como esse que a gente está implantando aqui no estado de Goiás. E dentro do serviço público, como é que as práticas de corrupção elas afetam, principalmente o cidadão, os recursos públicos? Olha, a corrupção, na verdade, ela afeta muito mais o ambiente de negócios, né? A administração ela é afetada na medida em que ela tem que atender as pessoas, tem que atender a sociedade de forma geral. Então, quando você acaba criando algum privilégio para determinados grupos econômicos ou até grupos políticos, você tira esse dinheiro de quem deveria estar recebendo esse benefício. Por exemplo, a escola, a merenda escolar, etc. Volta e meia a gente verifica e vê matérias aí sobre isso, como, por exemplo, o desvio de recursos da merenda. Recentemente o TCU e a Polícia Federal investigou algo nessa linha no estado de Sergipe. Então, óbvio que a corrupção ela tem esse papel nefasto, mas ela afeta basicamente o ambiente de negócios e ela prejudica a competição de um país. Eu acho que o Brasil hoje tem muito prejuízo, até no seu crescimento econômico, derivado dessas práticas corruptas que acabam interagindo numa espécie de corrupção sistêmica, né? Deixou-se no Brasil de ser apenas uma grande corrupção para se tratar, de fato, de uma corrupção sistêmica. Marcos, qual a sua opinião? Eu vejo que vai um pouco além. Eu percebo que isso está calcado também na questão do jeitinho brasileiro, que aí vem da cultura, está calcado na ideia de levar vantagem sobre os processos. E concordo na perspectiva de que a cultura ela é transformada, porém é um processo longo, é um processo que acontece mediante investimento educacional, mediante uma ressignificação de vários processos sociais, e não é simplesmente na imposição que isso pode, de fato, surtir um efeito em curto, médio e nem sequer a longo prazo. Então, eu acho que essa questão da corrupção ela também tem que ser percebida no cotidiano. Porque é fácil você entender a corrupção do outro, é fácil você imputar a corrupção apenas a agentes públicos e, como eu pesquiso a política, a mandatários políticos, e se esquecer que no cotidiano você está atuando de forma a corromper o sistema. Quando você tenta subornar um policial, quando você quer pagar para furar uma fila, quando você quer dar algum jeitinho para perverter um processo que está preparado, está construído para talvez oportunizar um pouco mais de igualdade às pessoas. Então, acho que essa questão ela tem que ser pontuada também, porque a gente não pode acreditar que só há corrupção do outro, né? A minha não é corrupção, a minha não, todo mundo faz. E aí esse tipo de verniz social que é dado à atitude corrupta é que faz com que a nossa cultura muitas vezes padeça por não enfrentar de fato os nossos demônios, né? As situações que nos colocam em posição talvez, e aí voltando aqui na sua fala, em nível mundial, de um povo mais corrupto que outro. Ok. A gente vai para o intervalo agora, mas daqui a pouco voltamos a conversar sobre corrupção e o combate a ela. Assista ao Conexões no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET ou no 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, dá para assistir ao programa pela internet, pelo nosso site, pelos nossos perfis no Facebook e no Twitter, ou então pelo canal no YouTube. Conexões está de volta para tratar sobre o combate à corrupção. Estão no nosso estúdio o Marcos Andrade, subcontrolador da Controladoria Geral do Estado de Goiás, e também o Marcos Marinho, cientista político. Marcos Marinho, com você que eu gostaria de começar. A gente usou essa expressão em alguns momentos no primeiro bloco, mas talvez muitas pessoas não entendam o que ela signifique. O que é corrupção sistêmica? Então, o sistema é tudo que você tem enquanto um espaço onde as coisas são inseridas ali e aquilo é processado para gerar algo. Então isso é um sistema. Essa corrupção sistêmica que a gente fala tanto na sociedade brasileira é como se o próprio sistema tivesse em seu entremeio peças que são corruptas em si. Ou seja, não é uma corrupção que faz parte de todo o mecanismo. E falei mecanismo de complicado por conta do seriado do Padilha da Netflix, mas tudo bem. A lógica é que o Brasil hoje ele enfrenta uma realidade onde em todos os processos sociais há algum gap de corrupção. Há alguma chave, alguma peça desse sistema que está produzindo algum nível e algum tipo de corrupção. Isso é complicado você imaginar. Você pensa que em todas as esferas, de todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, que em todo o sistema de relação público-privada há elementos de corrupção, há espaço e há a prática da corrupção. Então, quando a gente entende que o nosso sistema ele é um sistema corrupto, um sistema corrompido, isso dá um pouco de desalento.
Porque você passa a perceber que, bom, e agora? Eu corro para qual lado? Então essa corrupção sistêmica ela é bastante grave na nossa sociedade, porque de fato, como a gente falou no primeiro bloco, você tem desde a corrupção cotidiana, a corrupção nas altas esferas do poder, que vale bilhões e que matam milhares de pessoas, como bem falou aqui o Marcos. Bom, Marcos, como é que você pode falar um pouco mais desse conceito para a gente? Bem, a corrupção sistêmica, ela tem esse viés de chegar a qualquer nível da sociedade e do governo. Esse é um grande problema. Então, ela não está só localizada, por exemplo, na alta gestão do governo, né? Nos altos escalões do governo. Ela chega em qualquer canto, no município, na menor unidade administrativa, etc., né? Recebendo ali, às vezes, valores ínfimos de propina e, às vezes, recebendo bilhões de propina. Então, é uma questão difícil de ser combatida na medida em que, na verdade, há uma certa aceitação, vamos dizer assim, social da corrupção, o que leva a essas práticas. O professor bem colocou aquela corrupção comum, né? Você está no trânsito, de repente você vai lá, quer subornar o guarda, etc. Isso aí é algo que demonstra um pouco de como isso vem funcionando no país, né? Como trabalhar essa questão, né? Como avançar para cima disso? Isso é uma questão que é importante colocar. Aqui no estado nós estamos trabalhando um programa chamado Estudantes de Atitude, onde nós estamos levando lições de cidadania, de controle, aquele senso de pertencimento da escola para o estudante, né, em relação à escola, em que as escolas elas participam de uma espécie de competição da cidadania. É um projeto que hoje tem replicação nacional, já foi implantado no Distrito Federal, quando nós tivemos na gestão lá, e agora também no estado de Goiás. Então é um projeto muito interessante porque coloca ali a juventude, né, os estudantes, para discutir essa temática, que é algo que, para se mudar, precisa mexer na base, precisa mexer com as pessoas. Bom, e qual que é o papel das controladorias, auditorias e outros tipos de órgãos para o combate à corrupção? O senhor pode explicar um pouquinho para a gente? Existe um controle que a gente chama de controle institucional, né, que é aquele controle previsto nas normas, na Constituição Federal. Então, você tem ali os órgãos de controle interno, os órgãos de controle interno, você tem aí o Ministério Público Federal, o Ministério Público dos Estados, tem também as polícias, né, federal, civil. Essas instituições elas têm um papel, os tribunais de contas, têm um papel de garantir a boa prestação de contas dos recursos, sobretudo garantir o resultado, né, a eficácia da política pública. Essa é uma finalidade desses órgãos, talvez seja a principal, de agregar valor. Mas esses órgãos sozinhos, eles não têm condição, vamos dizer assim, de suplantar toda essa problemática da corrupção que está colocada hoje para o país, né? Então, volta e meia, é necessário, por exemplo, uma articulação forte dos órgãos de controle. Aqui no estado de Goiás existe uma articulação muito forte entre a Polícia Civil e a Controladoria do Estado. Algumas operações já estão sendo feitas aí, uma participação efetiva desses órgãos, né? Mas, sobretudo, fazer com que a sociedade possa ter uma participação maior, né? Possa, de fato, interagir nesse processo. Para isso, as ouvidorias têm que funcionar bem, né? Então, tem outros meios também de fazer com que isso corra melhor, mas os órgãos em si, eles não necessariamente conseguem cumprir todo esse papel de combater a corrupção sozinhos, né? A participação social é fundamental para isso. Bom, e falando dessa participação, Marcos, qual é a importância do trabalho da mídia, da obtenção de informações, da transparência das informações que o governo concede para que a gente possa coibir e prevenir esse tipo de prática? Então, nós somos cidadãos que vivemos em um contexto que nos é trazido muitas vezes, e na maior parte das vezes, pelas telas. Então a gente consegue ter referência sobre o que acontece hoje na cidade, no estado, no país e no mundo através das telas, através da mídia aberta, através da web, pelos vários canais e plataformas de comunicação que existem. Então só a partir desses contatos, desses frames que a gente recebe, a gente passa a significar o nosso contexto. Então, à medida que eu tenho uma exposição clara do que é a normativa, do que é o legal e do que é a corrupção, do que é o incorreto, e me deixa claro também as formas de punição, de controle disso, eu passo a ter isso enquanto referência. Nós só conseguimos significar o contexto quando a gente tem referência sobre o que está acontecendo. E é impossível que o cidadão comum saiba de tudo o que está acontecendo pessoalmente, presencialmente. Portanto, quanto mais clareza, quanto mais elementos a gente puder receber através dos vários canais, melhor será a nossa percepção e o nosso entendimento dos processos de corrupção e de combate à corrupção também.
Por isso que a gente tem que sempre lutar por uma mídia aberta, livre e plural. Quanto mais eu tenho contato com várias fontes de informação, melhor vai ser o meu arcabouço referencial e mais capaz eu serei de significar tudo que está acontecendo no meu contexto. É um perigo as pessoas ficarem presas a bolhas de Facebook, a bolhas de WhatsApp, recebendo apenas uma única versão dos fatos. Porque e se essa versão estiver errada? Deliberadamente equivocada para favorecer um A ou B? Portanto, eu sempre insisto, a gente precisa ter cada vez mais acesso à comunicação, à informação, e aí eu volto ao nosso primeiro bloco de novo. Sem educação para saber filtrar isso tudo, a gente se torna refém de uma avalanche de coisas que estão empurrando as nossas cabeças e é sempre de maneira deliberada. Então a gente precisa de educação e comunicação plural e cada vez mais transparente. Ok. Bom, vamos para mais um intervalo e encerramos essa conversa daqui a pouquinho. Você pode contribuir com o nosso programa. Mande um e-mail para jornalismo@tvufg.br, um WhatsApp pelo 991811406 e agora a gente tem uma nova plataforma de entrar em contato com você. Nosso aplicativo disponível para baixar em sistema Android. Só procurar que você pode assistir o nosso conteúdo e conversar com a gente também. Estamos de volta para finalizar a nossa conversa a respeito do combate à corrupção. Estão conosco o Marcos Andrade, subcontrolador da CGE, e também o Marcos Marinho, que é cientista político. Vou voltar com o subcontrolador. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre um projeto que foi muito falado, foi pauta de várias manifestações nos últimos anos, que é o 10 Medidas contra a Corrupção, foi iniciado no Ministério Público, né, se eu não me engano. Como é que está esse projeto hoje? Quais os desdobramentos dele? O que tem sido mudado a partir dele no combate à corrupção? Esse é um projeto que, na verdade, foi uma iniciativa popular, né? Se colheu aí milhares de assinaturas. Nasceu em 2015, ficou praticamente sem um encaminhamento até esse ano, em 2019. E o Senado agora, no mês de junho, então, no auge de toda aquela discussão das mensagens interceptadas, aquela confusão toda, então votou esse projeto e o projeto foi votado no Senado, né? O projeto que a Câmara enviou para o Senado foi um projeto completamente alterado do projeto original. E o Senado fez algumas reformulações, nesse momento o projeto volta para a Câmara, né? Mas o que é polêmico agora no projeto está ligado exatamente à questão de considerar o abuso de autoridade, né? Que é se discutir o desvio de poder e de juízes, principalmente de promotores, né? Do Ministério Público. Então esse acho que é o ponto polêmico do projeto. O Senado criou condições específicas para tentar objetivar essa discussão, né, sem transparecer ou deixar margem para que, de repente, você pudesse criar algum tipo de perseguição aos investigadores, né, principalmente os promotores. Mas é um tema difícil, um tema complexo que não teve muita aceitação, principalmente dos delegados dos promotores que estiveram à frente da Lava Jato, né? Então isso aí é um fator. Mas tem fatores positivos, né? Esse talvez, há uma discussão se é positivo ou não. Acho que se utilizado na medida certa, possa ser de fato um fator positivo na medida em que todos devem ter um tratamento semelhante, guardado algumas proporções aí, dadas as funções que exercem, etc. Mas outro fator importante, acho que é o fato de considerar a corrupção como crime hediondo, né? E de poder aí, em determinados patamares, aí o projeto está definindo lá em 10 mil salários mínimos. Se a corrupção afetar um dano superior a 10 mil salários mínimos, então você teria aí a corrupção considerada como crime hediondo. Tem a questão da expropriação, acho que esse não é exatamente o melhor termo técnico, mas é o que eu estou me lembrando agora, que você pode, de repente, expropriar ali os bens daqueles que cometeram crime contra a administração pública. Isso é um avanço também, eu acho que cria algumas condições favoráveis. Mas eu entendo que de longe ainda de resolver ou de ter uma base normativa que possa ser a melhor para o país, né? Agora já se discute as 70 medidas contra a corrupção em 12 blocos, que é a nova tentativa de se encaminhar ao Congresso discutir agora 70 medidas, né? Okay. Então as medidas que estão colocadas não são as
ainda as mais ideais, mas sim representa, em parte, um avanço. Professor? Eu tenho uma percepção de que mais leis não significa que os problemas serão corrigidos, porque já há leis. E na minha leitura, o grande problema social no Brasil hoje é justamente a ausência de crédito nas leis que já existem. Eu entendo que há algumas mexidas que deveriam ser feitas, eu acho que todos os nossos códigos que regem a nossa legislação poderiam ser revistos em vários pontos, mas fundamentalmente você querer criar novos elementos, novas regras, sem sequer cumprir as que já existem, eu fico assim pensando até que ponto isso não é apenas um jogo de cena, até que ponto não é apenas um fato midiático para promover a personalidade de alguém, a personagem de alguém. Então me assusta um pouco isso, sabe? De 10 passar para 70, a gente já tem uma legislação absurdamente gigantesca, onde o que está ali não é nem considerado. A gente vive num país onde há um certo debate entre as leis que pegam e as leis que não pegam, o que é um absurdo, porque se a lei tinha que pegar, não tinha que ter margem para isso. Então eu fico um pouco temeroso, né, com esse debate. Até que ponto, de fato, a gente vai debater a quantidade de leis e não debater o cumprimento delas, que já deveria estar sendo exigido de todas as esferas hoje sociais. Então, o grande debate que eu percebo do nosso tema hoje, que é o combate à corrupção, ele se centra justamente nisso. Nós precisamos de mais leis para nos tornarmos menos corruptos, ou nós precisamos de mais crédito na punição, ou pelo menos uma outra perspectiva de sociedade para nos tornarmos menos corruptos? Porque se a gente for ficar precisando de algum fator externo para controlar a nossa conduta moral e ética, a gente sempre vai estar arrumando um jeito de burlar aquilo, porque é um processo de significação. Então eu tenho medo de ficar tentando arrumar o santo graal da legislação que mais vai nos engessar enquanto sociedade, ao invés de nos entendermos enquanto pessoas que têm compromisso, que têm deveres para com todo o processo social. É isso que eu acho que falta o debate na sociedade brasileira hoje. Vou ter que encerrar o nosso debate de hoje. Queria agradecer, muito obrigado, Marcos Andrade, pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada também, Marcos Marinho, pela sua presença. Agradeço, Camila, agradeço mais uma vez o convite para estar aqui na UFG TV. Espero ter contribuído com todo mundo e o debate continua nas redes sociais. Meu Twitter está sempre à disposição e nas outras redes também o debate continua. Tá certo, muito obrigada. E o Conexões de hoje fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a gente pela nossa programação na TV ou então pelo nosso site, as nossas mídias sociais e agora também pelo aplicativo da TV UFG. É só baixar no Google Play. Até o próximo debate.